Sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. É isso mesmo, muito bom dia para você que já está nos acompanhando aí por todo o Brasil, né, por todos os lugares onde a internet pode chegar. Muito bom dia, estamos começando mais um programa, o Abra Sua Bíblia, né, dessa segunda-feira. Um abraço para todos os nossos amados ouvintes, né, telespectadores, para todos vocês que estão ligadinhos com a gente. Muito bom dia, louvado seja o nome de Jesus, né? Meus amados ligadinhos com a Rádio Escola da Bíblia, né? Há muito tempo atrás, agora se sintoniza a Rádio Semear, certamente, né? Alguns têm estranhado, mas a nossa ideia é chegar, aproximar o máximo possível, né? Esse nosso projeto, né? Da Palavra de Deus, né? Isso é em termos de não só o nome, mas o conteúdo também. A gente tem buscado a cada dia, né, se manter o máximo possível próximo da Palavra de Deus, com a nossa programação. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, para estar aí conosco, né, compartilhando dessa bênção, né? Hoje nós vamos estar trazendo esse tema que eu acho por demais interessante, né, dentro da área da questão doutrinária, né? Então, falar um pouco sobre a imutabilidade, né? A imutabilidade de Deus, né? A gente pensar sobre a imutabilidade de Deus nos dá várias responsabilidades, né? Então, quando pensamos sobre a imutabilidade de Deus, a gente tem que pensar na obra de Deus, tem que pensar no amor de Deus, tem que pensar na justiça de Deus, tem que pensar no céu, no inferno, na criação de Deus. Olha, essa questão de nós pensarmos, né, sobre a imutabilidade de Deus é algo que desperta em nós uma responsabilidade, né? Muito grande, né? Muito grande. Chama a nossa atenção, né, para o nosso compromisso como discípulos, né, de Jesus. Chama a nossa atenção e a nossa responsabilidade como igreja, né? O que a gente está fazendo, né? O que a gente tem feito. E, acima de tudo, chama a atenção para a criação, mas para o homem de um modo geral, saber que Deus, o Deus que sempre cumpriu com as suas promessas, ainda tem uma promessa para cumprir, né, que é a consumação de todas as coisas. E dentro dessa consumação está aí a questão do julgamento final, né? Então, falar sobre a imutabilidade de Deus mexe com tudo isso, né? Tudo isso. Então eu quero convidar você, né? Se você está aí à disposição para acompanhar o programa, que você possa, meu irmão, minha irmã, estar refletindo sobre todas essas coisas, porque dentro do programa nós vamos trazer tudo isso, né? Vamos falar sobre todas essas coisas. E eu convido você, né,
para estar aqui nos ajudando. Faça faça seu, até deixar aberto isso, né? Faça seu planejamento, né? E organize-se para estar aí pensando, né? Pensando nas coisas de Deus, pensando sobre a sua vida, né? E nos ajudando, né? Você está acompanhando o programa? Deixa eu colocar aqui a transmissão também no Facebook, né? Eu acho que a transmissão não está no Facebook, mas já vai estar, tá bom? Para todo mundo poder estar acompanhando em todas as nossas redes sociais. O sinal está chegando no Facebook, chegou o sinal no Facebook. Agora eu vou distribuir ele aqui para que os amados que são aí mais adeptos, né, do Facebook poderem estar nos acompanhando também, né? Nós estamos pegando alguns esboços aqui do nosso site do EB Global, né, do nosso irmão, nossos irmãos sempre postando material novo aqui, e a gente vai colocando, né, vai colocando aqui à disposição dos irmãos também materiais que ajudam, né? Ajuda aí no trâmite, né? na transmissão, no compartilhar da palavra de Deus. Então eu quero convidar você está no TikTok, está no Facebook, no YouTube, onde você estiver, comenta, pode comentar o tema, pode comentar o assunto, pode comentar a abordagem. O importante para nós aqui é poder compartilhar com os amados, né, a palavra de Deus, né? Não temos nenhuma pretensão denominacional nenhuma. Nosso desejo é simplesmente compartilhar a palavra de Deus com todas as pessoas que amam a palavra de Deus. E essa questão de denominação aí é de cada um, tá bom? Lembrando sempre, né, que a Bíblia não dá para nós nenhum espaço para nós apoiar movimento denominacional, né? Jesus veio, estabeleceu a igreja dele, e nós precisamos nos encaixar dentro do modelo de igreja que Jesus deixou, né? Então, dentro dessa fala que eu estou fazendo, eu quero conduzir esse programa hoje de forma que você saia daqui não endereçado a uma denominação, mas sentindo-se aproximado da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Essa é a Rádio Semear, tá bom? Diretamente aqui hoje de Maringá, no Paraná, para todo o Brasil, né? E se você está aí acompanhando pela primeira vez, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e coloca aí a sua, né? Coloca aí seu sininho ali, sei lá, suas notificações. E diariamente, de segunda a sexta-feira, nós temos aqui o programa Abra Sua Bíblia, né? Que vai ao ar às 9 da manhã. Às vezes atrasa um pouquinho, né? Mas às 9 da manhã a gente está chegando aqui para transmitir. Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu compartilhar com os irmãos aqui no WhatsApp, na nossa lista, porque às vezes tem irmãos que não é inscrito, mas que gosta de acompanhar o programa. Então eu vou colocar aqui o link, né, para que todos possam. E você que vai estar aí, né, eu vou até colocar logo aqui o link. E depois eu falo isso para não falar coisas, né, sem conteúdo, né? Então aqui, deixa eu ver aqui, compartilhar. E você pode também, se você achou interessante, compartilhar também esse link aí nos seus grupos, com seus amigos, com seus irmãos de fé. E que Deus ajude, né, cada um de nós. Meus amados, aqui é uma coisa que a gente a cada dia precisa se esforçar mais, né? O que acontece?
esse negócio de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus, a cada dia está ficando mais difícil, né? Hoje em dia, a gente pode encontrar, né, belas pregações feitas de forma artificial, através da inteligência artificial. As pessoas podem elaborar belas pregações, né, belos sermões e entregar aí. Só que uma coisa é você pregar um sermão feito artificialmente, e outra é você pregar a palavra de Deus, né? A mensagem, para fazer o efeito no próximo, ela precisa fazer efeito em você, né? Ela precisa adquirir esse poder no pregador. Então, a mensagem que não fala com o pregador não deve falar com ninguém. Então, é importante que a gente pegue, estude a palavra de Deus, e a partir daí a gente compartilha essa palavra com outras pessoas, né? Esses assuntos que a gente traz aqui, meu irmão, todos são assuntos que a gente já tem estudado, a gente já tem trabalhado, né, bastante, de uma forma, de outra, com um foco, com outro, mas são assuntos que a gente já tem estudado aqui. Então é por isso que eu, com muita tranquilidade, eu venho aqui falar com os irmãos, compartilhar essa palavra, para dizer, olha, não sei o que você já ouviu da palavra de Deus por aí, mas eu quero dizer para você que a Bíblia é uma só, a Bíblia não muda, a gente não tem várias interpretações, não, a Bíblia só tem uma interpretação. Não tem uma mensagem, na hora fala uma coisa, fala outra, não, é sempre a mesma coisa. O que vai mudar e o que muda é as aplicações que a gente faz, porque são contextos diferentes, né? Cada congregação tem um contexto diferente. Então, baseado nisso, a gente tem que fazer aplicações adequadas para cada congregação. Mas a palavra não muda, é a mesma palavra, significa a mesma coisa em qualquer lugar do mundo, né? É a mesma palavra. Então, nós temos que ter o respeito pela palavra de Deus, aplicar métodos de interpretação que de fato sejam seguros e responsáveis, e dessa forma a gente poder de fato estar levando para as pessoas não a nossa vontade, né, mas a vontade de Deus, né? É muito fácil. Eu posso chegar aqui com uma pregação, não sei das quantas, e ler aqui para os irmãos. É uma coisa, né? Pegar um esboço e trazer a mensagem já muda um pouquinho. E quando você conhece o assunto, melhor ainda. Eu dou um bom dia aqui para o meu amado Ronaldo, né? Ronaldo Machado, bom dia, meu irmão Valdizar, a paz de Cristo, amém, amado. Quanto tempo, né? Faz um tempo que o Ronaldo não aparecia por aqui, mas Deus abençoe. Muito bom, meu irmão, estar juntos. Que Deus continue regando o seu coração e nos ajudando a perseverar cada dia mais apegados, né, com a palavra dele, né? A palavra dele, que é a fonte que nós temos para nossa sustentação espiritual e que nos conduz, né? Nos conduz para a salvação. Algumas coisas para a gente falar antes de abrir de fato o estudo. Uma coisa que eu quero deixar para nós já hoje, eu abri minha Bíblia aqui. Hebreus 13, né? Nosso texto básico, referência de hoje. Hebreus 13, e no versículo 8. No versículo 8 você vai ter aí, capítulo 13, versículo 8, vai ter essa declaração que diz assim, ó, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Eu sei que você tem ouvido muitas coisas a respeito desse versículo. As pessoas querem, inclusive, atribuir para a igreja hoje a questão do operar milagroso de Jesus. Por quê? Por conta desse versículo, né? Então, Jesus é o mesmo. Até ele continua curando, ele continua fazendo tudo do jeito que ele fez no passado, ele continua fazendo. Isso é história. História para né, história para quem gosta de história, né?
para quem gosta da palavra de Deus, isso não é interessante não, tá bom, meus irmãos? Então eu já passo isso para vocês. E o que acontece, né? A gente vive no mundo, em um mundo em que as pessoas gostam, né? Gostam de historinha, né? As pessoas gostam, por que não dizer, as pessoas gostam muito de mentira, né? Então, você pega e inventa uma mentira e conta bem direitinho, as pessoas gostam, rapaz, é uma maravilha, né? As pessoas gostam muito. Então, é por isso que muita gente se cria, né? Porque as pessoas gostam muito mais de uma mentira bem contada do que uma verdade contada de qualquer jeito, né? Então, foi bem contada, as pessoas abraçam. Então, fazer o quê, né? Infelizmente, isso é o que a gente tem. Bom dia, irmã Noemi, um abraço. A irmã Noemi está indo ali para Copacabana trabalhar ali no Rio de Janeiro. Bom dia para todos vocês. Então a gente começa falando aqui a respeito do capítulo 13 e versículo 8, que é o nosso texto básico, né? E o texto diz que Jesus Cristo é o mesmo, né? Ontem, hoje e será para sempre o mesmo. E é verdade, isso não muda, né? Agora, o nosso Deus, meus irmãos, ele é imutável em caráter, vontade e nas suas habilidades, nos seus fazeres. Então, essa verdade é uma âncora no meio de um mundo turbulento, né? O mundo turbulento em que nós vivemos, ele requer de nós, né, uma atitude e um comportamento, né, que seja realmente coerente com a vontade, com a palavra de Deus, né? Então, quanto mais nós nos esforçarmos para estar ali perto, né, da palavra de Deus, né? Quanto mais a gente se esforçar, mais a gente vai perceber, né, vai estar atento, né, e o que mais, né, sensíveis, né, para perceber aqueles que estão distanciados, né. Então, o que eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, vocês que nos escutam, nos acompanham diariamente aí? O que eu posso dizer? Olha, eu posso dizer que o nosso desejo humano é sempre para as coisas que nos afastam de Deus. Sempre vai ser assim. Agora, nós temos aí da parte de Deus o mandamento, o encorajamento, a exortação, o chamado para a gente fazer morrer a nossa velha natureza, para que a gente possa assim desfrutar dessa nova vida. Ninguém vai desfrutar da nova vida se deleitando nos prazeres da carne, por exemplo, né? Indireto assim. Então, que Deus nos ajude, né? Deus nos ajude. Então, a gente começa aí já falando desse texto, né, de Hebreus, né, que eu quero que você pegue aí, né, e abrace aí, porque é isso que nós precisamos fazer. Cada dia, abraçar a palavra de Deus, né, estarmos amando essa palavra e deixando que essa palavra ela influencie as nossas vidas, né? Então, nós vimos que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Isso aí todo mundo concorda, né? E agora, você entende o que significa Deus ser onipotente? Então, Deus, como onipotente, Deus tem todo o poder, né? Deus, como onipresente, Deus está em todo lugar. O salmista, né, ele vai dizer assim: para onde eu me esconderei da face do Senhor? Para onde eu me ausentarei do seu espírito? Né? Se eu vou para debaixo, para mais profundeza do abismo, lá está Deus, né? Então não existe lugar para o homem se esconder de Deus. Deus é onipresente. E mais, Deus é onisciente. O que significa Deus onisciente? Deus ser onisciente significa Deus sabe de todas as coisas.
Deus sabe de todas as coisas. Então, aquelas coisas que estão passando aí no seu coração, Deus já sabe, meu amigo. A palavra de Deus diz que antes que a palavra nos venha à boca, Deus já sabe de tudo. Então é bom a gente pensar, né? É bom a gente pensar, por exemplo, o que é que eu estou pensando, né? O que é que eu estou arquitetando? O que eu estou planejando? Então, será que isso está agradando a Deus? Porque uma coisa você tem que ter certeza, Deus está sabendo, Deus está assistindo o filminho que você está fazendo aí, né? Então, vai pensando sobre isso, tá bom? Mas imagine que tal Deus fosse imprevisível em suas atitudes e ações, né? Esse Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, vamos dizer que ele fosse um Deus inconstante, né? Que situação, né? Que situação a gente estaria, né? Então, a imutabilidade de Deus garante que suas ações e reações sejam consistentes com a sua própria natureza santa. Então, uma coisa que eu gostaria que você já guardasse aí é que Deus, né, Deus sendo santo, então a primeira coisa que nós temos que colocar na nossa caixinha, né, pecado não tem lugar, né, na presença de Deus, né? Então, para que o homem se aproxime de Deus, para que o homem tenha o privilégio de desfrutar da presença de Deus, da comunhão com Deus, ele precisa, antes de qualquer coisa, né, passar pelo ritual da purificação. A purificação que não é aquela purificação que a gente tem nas religiões. A purificação é por meio do sangue de Jesus. Então o homem precisa se submeter à vontade de Deus, ser batizado, ser lavado dos seus pecados e assim receber o privilégio, né? Receber o privilégio de desfrutar agora não como estrangeiro, mas desfrutar como membro da natureza de Deus, como membro da família de Deus, desfrutar como alguém que está conectado com Deus, isso por meio de Jesus, né? Irmão Pedro Severo, bom dia, meu irmão Valdizan, a paz de Cristo, amém, glória a Deus, né? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, né? É bom tê-los aqui, meus irmãos, bom tê-los aqui, é bom estarmos trocando essas boas ideias que vêm da palavra de Deus, nos fortalecendo, nos encorajando, porque não existe nada melhor para o homem do que estar na presença do Senhor. Por isso que eu quero sempre agradecer aos irmãos, agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio. Mesmo que em momentos que às vezes nós temos problemas, temos dificuldades, temos lutas e tribulações, mas deixa tudo isso ali, sabe? E vamos buscar força, buscar poder em Deus, né? A Ele, né? Toda a honra, toda a glória e todo o louvor, né? Porque só Ele, meus irmãos, é digno de tudo isso, né? Então muitas vezes a gente pode se pegar aí confiando, né? Esperando em tantas coisas, às vezes até em tantas pessoas, mas o certo é que a nossa esperança deve estar em Jesus, né? Não tem outro caminho não tem outra coisa a fazer não. É confiar e esperar em Jesus, né? Seguindo aqui, né? Seguindo aqui a nossa, cadê, né? A nossa meditação, o nosso estudo, o nosso esboço, quero trazer o primeiro ponto, né, que eu quero falar aqui, é sobre o significado da palavra imutabilidade. Você sabe o que significa imutabilidade, né? Então, imutabilidade parte do ponto de que o estado ou a condição de algo, de alguém que não muda, né? Então, ele não está à disposição para mudança,
né? Não está disponível para mudança. Ele está ali algo que não muda e nem se submete a mudanças. Então é uma coisa é algo muito consistente. E aí a gente vai encontrar aqui já essa primeira definição, né? Porque Deus não muda. Então, como é que a gente combina Hebreus, né? Hebreus 13:8, quando diz que Deus continua fazendo milagres, e o texto lá literalmente vai confirmar isso. Como é que a gente faz para dar conta, gente? É verdade, né, que a gente, quando você nasce, você já é quem você é, cresce, fica velho e continua sendo a pessoa que você é. Agora, cada fase da sua vida você faz coisas diferentes, não é? Ou não é assim? Você não continua depois de 10, 15 anos, né, usando fralda, né? Você vai usar agora só na velhice, né? Só na velhice, você não continua usando, então você vai mudando. Então Deus criou o mundo, Deus conduziu o povo no deserto, depois Deus mandou Jesus, agora Jesus veio nesse mundo, estabeleceu o projeto de salvação, estabeleceu a igreja, o seu reino, agora mandou o Espírito Santo para estar aí juntamente com a igreja nessa jornada. Então olha como a coisa vai ficando diferente. Deus continua sendo o mesmo Deus, continua sendo o mesmo Deus, mas a cada período desse ele está agindo de forma diferente, né? De forma diferente. Então é preciso, né, que a gente tenha esse cuidado e, por que não dizer, essa responsabilidade, né? Responsabilidade. Então toda a característica atribuída a Deus nas Escrituras permanece a mesma até agora e por toda a eternidade. Então Deus é o Deus, o mesmo Deus lá do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. Agora ele está operando em cada período do tempo de uma forma diferente, né? De uma forma diferente. As pessoas que aquele Deus daquele tempo mandava matar e não sei o das contas. O de hoje, meu amigo, é pior do que aquele lá. O de hoje é pior do que aquele lá. Antigamente as pessoas pegavam a espada, iam lá e matavam o outro. Agora as pessoas matam e recebem a condenação de Deus só por odiar o outro. Só por odiar já está matando. Então olha a diferença e a gravidade, né, do que é você estar lá no Velho Testamento convivendo com aquele Deus e estar hoje convivendo com esse Deus. Olha a diferença. Aí eu pergunto para você, esse Deus agora é melhor do que o outro, o Deus do Velho Testamento, ou do Velho Testamento é melhor do que o de hoje? Porque hoje, o que acontece, naquele período lá, as pessoas não tinham o privilégio que nós temos hoje. Hoje nós temos aqui, né, a vinda, né, do Filho de Deus, que veio aqui, esse mundo já morreu e já deixou aberta a porta do céu para todos os homens. Aí os homens que já estavam todos condenados ao inferno, continua sua caminhada na direção do inferno e não dá atenção para Jesus. Mas todos aqueles que dão atenção para Jesus e se voltam para ele, muda a direção. É tipo você tá tá no trem, né? E o trem tá indo ali nos trilhos, né? Na direção lá, e lá na frente tem um abismo, não tem mais trilho, vai cair no abismo, e alguém fala para você, olha, lá na frente tem um abismo, o trem vai cair no buraco, né? Então, se você acreditar naquela mensagem, você certamente vai pular fora do barco, do navio, vai buscar ali o socorro, vai, sabe? Mas, se você não dá crédito àquela mensagem, aquele aviso, a possibilidade de você descer o barranco ali junto com todo o trem e tudo mais é muito grande. Então, quando a gente prega o evangelho e fala de Jesus, é para dar para as pessoas a oportunidade de sair da condenação para a bênção, de sair da condenação para a salvação. E olha, é para sair desse estado de condenação para ir para Jesus, e não para ir para um grupo religioso, não para ir para uma denominação, é para ir para Jesus. Recebendo aqui notícia, né, lá de Itarema, lá de Itarema, no Ceará, o nosso irmão Totó, Antônio de Souza,
né, que está lá em Itarema, esse final de semana, eles fizeram ali um grupo, fizeram um certo retiro, né, ali para, rapaz, coisa boa demais, né, coisa boa demais. Então, atravessaram ali o rio, né, a beirada ali que eles podiam, atravessaram e foram ter um final de semana agradabilíssimo, né? Que coisa boa, né? Então, por que isso é possível? Porque Deus nos concede essa graça de sair, né, da condenação para a salvação. Então, essas pessoas que saem desse estado, né, e mudam para esse outro, agora eles se tornam não só filhos de Deus, mas também irmãos. Então, irmãos, e passam a ser vinculados por meio do Espírito Santo de Deus. E aí, é só permanecer na doutrina que o vínculo continua. Agora, é fácil? Não, irmão, não é fácil. Hoje de manhã eu estava lembrando com Cláudio, né, que de irmãos que tiveram a excelente ideia de pensar assim, ó, vamos construir um bairro, uma vila, um condomínio só para crente, né, só para os cristãos, só para os irmãos. E aí a gente começou a achar graça, né, porque, rapaz, ia ser uma desgraça total, né, porque na igreja só tem gente ruim, né, os bons não estão na igreja, né. Então esse monte de peça ruim, né, junto, meus irmãos, vai dar tanto problema que eles não vão se matar ali. Vão se matar ali. Então, e aí irmãos me escutam e dizem assim, mas irmão, como é que de uma coisa dessa, né? Ah, você não sabe, né? Você não sabe ainda. Gente, Jesus veio perfeito, né? E a própria família queria matar ele, né? Queria matar não, queria prendê-lo, né? Porque achava que ele não estava bem, né? Então você pensa, né, e como a situação nossa, convivendo nesse mundo que as pessoas não estão nem aí para nós, não se importa e nada mais, só quer saber de destruir as nossas vidas e nossos propósitos, nossos ideais e tudo. E a gente já tem dificuldade para viver, porque a gente porque a gente de alguma forma, né, nós temos aí essa questão de ser o objetos que as pessoas veem alguma possibilidade de ganho, né? Fruto disso são as muitas denominações que tem por aí, né? As pessoas atraem as pessoas para seus grupos religiosos com a única finalidade, né? Tirar dinheiro daquelas pessoas, crescer as suas contas bancárias, né? Se você pensar no número de denominações que nós temos no Brasil, e cada uma dessas denominações fazendo um trabalho dentro da vontade de Deus, né? Fazendo um trabalho social, fazendo um trabalho para ajudar o próximo, para ajudar as pessoas, como seria o país, né? Então, porque ninguém está interessado em ninguém, tá? Cada um está interessado no que pode tirar do outro, né? Então a gente é assim, a nossa natureza é assim. Agora, nós somos convidados por Deus para fazer uso da natureza, do nosso cérebro, da nossa inteligência, agora vinculados, né, com os interesses de Deus, né? Então, todas as congregações, vamos pensar que no Brasil nós temos aí quantas congregações da Igreja de Cristo? Sei lá, umas 300, 500, não sei. Mas se todas as congregações da Igreja de Cristo, né, resolvessem abraçar essa questão do cuidado com os necessitados no bairro, na cidade, fazer um trabalho social, tá? Mas aí você vai encontrar uma resistência tremenda, até porque muitas congregações não acreditam nem que deve fazer um trabalho social, nem que deve fazer. Então é algo que a gente não sei lá, beira assim a incredulidade, né? Como é que pode uma instituição que foi feita com essa finalidade fugir totalmente da sua responsabilidade, né? E olha, se você for falar sobre isso, ainda vai enfrentar alguns problemas. Então, fica aí na sua, faz o seu trabalho mesmo, continua fazendo o que você está fazendo. E deu, né? E deu. É isso que nós temos que pensar. Agora, individualmente, eu acho que cada um de nós pode fazer alguma coisa, né? Pode fazer alguma coisa. Então, saltando essa parte, a gente vai
Então, avançando aqui, para falar a respeito dessa imutabilidade de Deus dentro das Escrituras, né? O que a palavra de Deus nos diz a respeito da imutabilidade de Deus? E é importante, meus irmãos, a gente pensar sobre isso. Primeiro, a imutabilidade de Deus, ou melhor, a natureza imutável de Deus é afirmada desde o início até o final da Bíblia, constantemente. Deus não muda, Deus não vai fazer. O apóstolo Pedro, né, ele vai descobrir essa questão, né, lá na casa de Cornélio, né? Ele chega lá e ele vai dizer assim: olha, eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Até então, a igreja na Judéia acreditava que Jesus, a salvação e tudo mais era só para os judeus, né? E aí ninguém podia entrar na casa de um gentil. É tanto que Pedro vai na casa de Cornélio e aí na sequência ele tem que se justificar sob pena de ser expulso da igreja, né? Quem sabe até apedrejado, né? Então, para você ter uma ideia, né, do quanto a coisa era séria, né? Agora, a expressão eu sou, né, significa mais do que a existência eterna. Implica continuamente na imutabilidade da existência e natureza de Deus. Então, ali em Êxodo, nós temos essa expressão eu sou, né? Quando Deus está falando com Moisés e o enviando para resgatar o povo dele, né? Então, o que eu vou dizer? Quem é você, né? E ele vai dizer, Deus vai dizer para ele: diga para o povo que eu sou, te enviou, né? Então, eu sou traz aí a questão, além da imutabilidade eterna, da existência eterna, como a própria natureza de Deus, né? Eu sou, então continua sendo o tempo todo. Deus não muda, né? Deus não muda, então ele continua sendo o mesmo Deus o tempo todo, né? Então que ele, né? Ele na sua misericórdia e graça nos abençoe, né? E nos ajude cada vez mais, né? Crescer nessa graça maravilhosa, né? Quero ainda trazer para nós, meus irmãos, tem muita coisa para a gente falar aqui, tá? A Bíblia nos ensina essa verdade explicitamente, né? Sobre a imutabilidade de Deus, né? A Bíblia nos traz muita coisa para a gente examinar, para a gente se fundamentar, para a gente continuar crescendo nessa graça, confiando, acreditando que a palavra de Deus, né? Palavra de Deus o que ela diz é exatamente aquilo que é, né? Então a Bíblia vai dizer que Deus é imutável em todos os seus aspectos, né? Em seus aspectos, Deus é imutável. Abra sua Bíblia aí para Malaquias, o capítulo 3 e no versículo 6. Malaquias é o último livro aí do Velho Testamento, né? Malaquias 3 e no versículo 6. Malaquias 3, versículo 6. Malaquias só tem 4 capítulos, tá? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Então aí você vê que por trás dessa declaração, Deus está dizendo: eu sou misericordioso. O próprio Jeremias, parece que é Jeremias, que eu não estiver enganado, vai dizer: o que faz com que nós não sejamos destruídos são as misericórdias de Deus. Então, no versículo 6 de Malaquias, capítulo 3, diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Se Deus fosse um Deus, né, que não tivesse essa personalidade, essa característica, gente, era foguinho para todo lado. A gente
a gente só via era gente caindo morto para aqui, para ali, para acolá, porque a própria, né, manifestação, ou melhor, a própria vida que as pessoas vivem hoje, de libertinagem, de liberalidade aí, desvairada, né, desregrada, essas vidas que as pessoas levam é totalmente contrário à vontade de Deus, é totalmente contrário à santidade de Deus, é totalmente contrário à concepção que Deus tinha para a humanidade quando a criou, né? Então, se Deus não fosse um Deus misericordioso, rapaz, pense no que era, né? Uma carnificina contínua, né? Então, nós precisamos valorizar, né? Valorizar essa graça maravilhosa de Deus, né? Essa graça maravilhosa. Ele tem sido um Deus tão bom, mas tão bom, que a cada manhã ele renova suas misericórdias, né? E nos concede mais uma oportunidade. Por quê? Porque na sua natureza, Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Agora, aí entra uma questão que eu acho interessante, que muitas vezes, né, as pessoas atribuem a outros a glória que é de Deus. Por exemplo, será que você não já percebeu, não já viu que, assim como no Velho Testamento, as pessoas hoje em dia, elas estão também buscando deuses que não são deuses, né? Buscando nas religiões pagãs, né? Sabe, em vários lugares a resposta para suas perguntas, né? Em vários lugares estão buscando as bênçãos, né? Mas é enganação sua. Há alguns anos atrás eu ouvi, né, uma pergunta que dizia assim: bom, se todas as coisas boas vêm de Deus, né? Se todas as coisas boas vêm de Deus, então aqueles trabalhos espirituais de cirurgia que é feita aí nos centros espírita, quem é que faz? Né? Quem é que faz? E aí eu quero deixar essa pergunta para você, né? Fazer uma cirurgia que cura as pessoas, ainda que seja lá no espiritismo, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Né? Aí eu quero que você pense sobre isso. E se é uma coisa boa, né? E se é uma coisa boa, quem faz? É Deus ou o diabo? Né? Aí é uma questão que é complicado para a gente pensar, não é? Mas eu quero dar uma luz para você, e eu quero dizer para você o seguinte, né? A palavra de Deus é aquilo que nos dá a verdadeira resposta, é que nos dá o verdadeiro direcionamento para todas as coisas da nossa vida. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente não tem espaço para ficarmos duvidosos, né? Afinal de contas, ou a gente acredita na palavra de Deus, ou a gente não acredita, não é? Ou a gente não acredita. E a palavra de Deus, ela vai dizer assim, olha, versículo 17 do capítulo 1 de Tiago, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, é desse Deus, né, que emana todas as bênçãos. Todas as coisas boas não vêm de outro lugar, não, vêm de Deus. Deus pode usar qualquer um para fazer coisas boas, mas as coisas boas só podem vir de Deus, porque só Deus é bom, segundo Jesus. Então só Ele pode ser a fonte das coisas boas, não é? Então, se você está aí recebendo bênçãos, está atribuindo a Deus dali, da acolá, não sei da onde, esqueça, você está se enganando. A palavra de Deus diz: não vos enganei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. De Deus. Esse Deus que não muda. E Ele sabe, né?
Mano, a minha pergunta é difícil, né? É difícil. Então, Deus sabe as nossas necessidades todas e Ele supre cada uma das nossas necessidades. Então, por que eu chamo a atenção dos irmãos para estarmos aí aos pés de Jesus? Para estarmos aí apegados com Jesus? Porque, meus irmãos, nós não temos outra alternativa, nós não temos outra saída, né? A nossa saída é Jesus mesmo. Então, sempre que você pensar, né, ou precisar de ajuda, de orientação, de consolo, de conforto, tudo mais, você precisa ir para Deus. Irmão, mas como é que Deus faz isso? Deus faz isso através das pessoas. Deus abençoa, Deus supre, Deus conforta. Que consolo nós temos quando a gente lê as Escrituras em momentos de dificuldade e a gente encontra ali da parte de Deus uma declaração que diz: olha, não te espante, não te assuste, não corra, não se desespere, eu sou com você, eu estou do seu lado, né? Que consolo, né, que a gente consegue receber, né, receber de Deus por saber que Ele é um Deus que não muda, é um Deus imutável, imutável. Deus também não conta história e depois volta atrás, né? Deus não mente, né? Deus não mente. Deus é um Deus que de fato fala a verdade e o que Deus fala, nós precisamos acreditar. Então Deus não mente, Deus não se retrata, Deus não comete equívoco, Deus não erra, Deus não erra. Então eu quero encorajar você, né? Eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, né, a não acreditar em qualquer história que conta. Que Deus não, Deus continua o mesmo, né? Deus continua sendo o mesmo Deus que tem cumprido as suas promessas, que vai continuar cumprindo a cada dia. Então o que nós precisamos é nos manter apegado com essas promessas de Deus para nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O texto que nos ajuda a refletir sobre isso é Números, né? Número 23. Vou voltar aqui para o início da Bíblia, né? A gente tem aqui Números fica antes de Deuteronômio, né? Número antes de Deuteronômio. E nós temos aqui o capítulo 23, versículo 19 e 20. A palavra diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou. Eu não posso revogar. Então, aqui nós temos nessa fala de Balaão, né? Balaão, ele foi um homem que, a princípio, né, tinha até todo o interesse de fazer e se manter fazendo a vontade de Deus. Porém, né, as tentações, né, das riquezas, né, que cercavam ele naquele ambiente, seduziram ele a encontrar uma forma de amaldiçoar o povo de Deus, né? No entanto, com palavras ele nada pôde fazer. Mas depois os conselhos dele para as práticas, né, levaram ao povo de Israel a pecar. A influência, né, a idolatria, a prostituição. Então, uma coisa interessante que eu gostaria até de falar aqui é que o povo de Deus estava acampado ali na área dos Moabitas, né? Estava acampado naquela área ali. Era próximo, lá de longe eles conseguiam ver o acampamento, tudo mais. Ficaram morando ali pertinho por aquele período. E nesse período, então, as pessoas da cidade, né, começaram a se movimentar. Eu fico pensando na associação comercial da cidade, pensando o que nós vamos fazer para atrair esse pessoal para vir gastar o dinheiro deles aqui com a gente, né?
Vamos fazer umas promoções, vamos fazer uns comerciais aí na televisão, atrair essas pessoas para cá para eles comprar nossos produtos, né? E assim a gente vai prosperar. Será que não? Então, ideias desse tipo, né? E aí o comercial foi para televisão e eu fico pensando os judeus lá ligando suas televisãozinhas, assistindo no celular e tudo, e vendo aquelas promoções todas. O que eles foram fazer? Foram aproveitar as promoções lá dos Moabitas. E aí eles compraram dos Moabitas, né, os produtos, compraram as bebidas, compraram a prostituição, compraram tudo e trouxeram para casa. Para onde? Para o acampamento deles, né? Trouxeram cada um para sua tenda, trouxeram tudo que eles podiam trazer ali, principalmente, né, a prostituição, né? Trouxeram para ali e isso representou a morte, né, dessas pessoas. Muitas pessoas morreram em função do pecado. Inclusive o próprio Balaão, ele vai ser morto, né, em função dessa desgraça que ele vai produzir aí para Israel. Então, por que eu estou falando isso, né? Eu estou falando isso porque Deus, ele tinha abençoado aquele povo. E aquele povo, então, buscou a maldição. Por outro lado, também, a gente vai ver que Deus havia abençoado esse povo e ninguém podia amaldiçoar. O próprio Balaão vai dizer, opa, aqui eu não posso mexer. E aí ele não pôde fazer nada para amaldiçoar aquele povo, né? Então, é uma coisa que nós também, né, precisamos ter. Nós somos o povo abençoado de Deus, né? Ninguém vai poder nos amaldiçoar. Então, você não precisa ter medo de macumbeiro, de feiticeiro, esses negócios todos. Você não precisa se preocupar com isso, não. Isso não alcança a gente, não. O que alcança a gente é quando a gente abre a porta para o pecado. É quando a gente abre a porta para a maldição. É quando a gente abre a porta para o diabo. Aí ele entra na nossa vida. Se a gente não abrir a porta, ele não entra. E como é que se abre a porta? É por meio do pecado. E como é que se mantém a porta fechada? Por meio da santidade. Então, mantenha-se com o seu a porta do seu coração fechada para as coisas do mundo, né? Nada de se contaminar, nada de se deixar levar, nada de se encantar com as ilusões do mundo, mas se apaixone a cada dia pelas coisas de Deus. Bom dia, Josué, que Deus abençoe, meu querido, né? Quanto tempo, né? Já faz mais de uma semana que a gente se viu. E quantas coisas mudaram de lá para cá, né? Só Deus que não muda, né? Então continuemos firmes aí, né? Sebastião Mansueto, bom dia, meus irmãos, bom dia, amado, que Deus abençoe a sua vida, continue crescendo na graça do Senhor, né? Mandar um alô aqui para todo o pessoal que estão acompanhando a gente aqui no TikTok, um abraço para todos vocês, obrigado pela companhia, Deus continue regando o coração de cada um, orem por nós para continuarmos olhando, apreciando, amando e valorizando a palavra de Deus. Para os meus amados ligadinhos na rádio, né, pelo nosso aplicativo, pelo nosso site, que estão lá na cidade de São Paulo, bom dia, que Deus abençoe a vida de cada um, né, ajude cada vez mais a crescerem e a permanecerem, né, fazendo a vontade do Senhor. A parte mais difícil para nós é ficar dentro da vontade de Deus. Geralmente a gente quer dar uma saidinha, né, tipo os hebreus aqui que estavam no deserto. Deram uma saidinha, foram passear no shopping center de Moab. E aí, meu amigo, o bicho pegou, né? Bem, Deus não mente, Deus não se retrata, Deus não erra, Deus não se engana, Deus é Deus, né? Aí eu quero deixar uma passagem aqui do Novo Testamento também, ali, Números, né? Agora eu quero deixar aqui também Tito. Tito fica para onde? Depois, antes de Timóteo, né? Ou é depois de Timóteo, depois de 2 Timóteo. Tito 1, versículo 2, diz assim, olha, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, né? Então, Deus não pode mentir, porque mentir é contra a sua natureza santa. Então, Deus não pode mentir. Então, Deus é aquele Deus que permanece, né? Permanece fiel, que permanece ali, né, firme nas suas
nas suas posições, né? Na sua santidade, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença. Deus é sempre Deus, né? Então, a vontade de Deus não é inconstante, né? Uma hora Deus quer uma coisa, outra hora Deus quer outra coisa. Não, Deus quer uma coisa o tempo todo, né? Eu quero ler Hebreus, deixa eu ver aqui, eu estou pertinho de Hebreus, capítulo 6, e versículo 17 ao 19. Hebreus 6, 17 ao 19, onde a palavra de Deus diz assim: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de alcançar, ou melhor, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Então nós estamos aí, meus irmãos, arrolados nesse pacote bom aí, né? Nesse pacote bom. E o meu convite para você, que ainda não está, né? Ainda não está dentro desse pacote, é que você se empacote, né? Você se empacote aí nesse projeto de Deus, fique dentro dele, permaneça firme, né? Permaneça firme e constante. Firme e constante. Deus é Deus o tempo todo, ele não muda. E ele tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Ele tem algo maravilhoso para você, para mim e para todos nós, né? Que Deus nos abençoe. Mandar aqui um abraço ao nosso amado irmão Evas, lá em Itarema, né? Aqui se aproximando, né, com a gente, graças a Deus. Para os meus amados no TikTok, nós temos aqui o pastor Fernando, temos também a Ash. Tá. Quem mais está por aqui, rapaz? Edna, Marília, Getúlio, o Francisco. Quantas pessoas estão aí acompanhando com a gente, né? Graças a Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus, né? Muito mesmo, muito bom tê-los aqui com a gente, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos seguindo aqui, vamos seguindo, temos muita coisa para falar. Eu avisei para vocês, né, que tinha muita coisa para falar. Então, a capacidade de Deus de realizar a sua vontade não diminui com o tempo, né? Deus, ele quando ele faz o homem, quando Deus faz o homem para comunhão com ele, né? Deus faz o homem para a comunhão com ele. Ao que acontece, esse homem, em função do pecado, ele se afasta de Deus, ele perde essa comunhão com Deus. E Deus, a partir de então, começa a trabalhar para trazer esse homem de volta. Então Deus faz de tudo para trazer esse homem de volta. Por último, ele manda o filho dele para vir como resgate, né? Por cada um de nós, todos os homens. Então, a luta continua. Até a volta de Cristo, Deus espera que todos tenham se arrependido, né? Todos tenham se voltado, se reconhecido como pecadores e necessitados da graça de Deus. Então, é importante nós estarmos aí ligados, conectados, né? Com essas verdades, com essas declarações, mas acima de tudo com esse propósito de Deus de salvar o homem pecador, de trazer de volta para a comunhão com ele. Amém? Então o propósito de Deus não muda, Deus continua o tempo todo, né, com esse foco, com esse desejo de trazer o homem de volta para o convívio, para o relacionamento. Um versículo que chama a nossa atenção que está em Isaías, um livro que é escrito aí bastante tempo, acho que uns 700 anos
antes da vinda de Jesus, no capítulo 48, no capítulo 40, versículo 28, deixa eu chegar aqui. 40, versículo 28, ele diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então Deus continua firme com o propósito. Você sabe que o livro de Isaías, a partir do capítulo 40, ele começa a falar a respeito do Messias, da vinda do reino. Começa a falar de futuro, né? De futuro assim, com relação essa é a parte messiânica, né, do livro de Isaías. Se a gente puder e quiser, né, usar o livro de Isaías para ilustrar a Bíblia inteira, a gente vai ter exatamente isso, né? O livro de Isaías até a quantidade de livros dele é igual à quantidade de livros, capítulos igual a quantidade de livros do Novo Testamento. É da Bíblia, né? Isaías tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. Desses 66 capítulos, 39 desses capítulos falam sobre coisas para o período Velho Testamento e tudo, vamos dizer assim, né? E os 27, incluindo o 40, eles vão então apontar para essa nova realidade, né? Nova realidade. Então, você tem aí 39 livros do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento, né? Não sei se você sabia disso, né? Mas, e nem sei o quanto isso pode ajudar no seu crescimento espiritual, mas são informações interessantes que eu adquiri aí e queria compartilhar com vocês. Amém? Eu vou fazer uma pausazinha aqui, breve, e aí eu volto, né? Eu volto para a gente estar dando continuidade, né, nesse tema que eu acho, né? Eu acho bastante interessante. Então, se você acha interessante também, então nós estamos aí realmente aptos, né, para receber essas bênçãos do Senhor. Vamos lá então, vou fazer o brequezinho, é rápido, eu já volto. Hino 411, Dia Festivo Cantor Cristão. 1, 2, 3. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande e muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande e muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande e muito festivo dia, vê o que nos
nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a Ti. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande e muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Nós temos aí um Deus, né, maravilhoso, né, que espera de nós, no mínimo, né, a nossa consagração a Ele, né, a nossa consagração a Ele. E isso, né, não é de qualquer jeito, né? Não é de qualquer jeito, né? Então cabe a nós, né, cada um de nós ter, né, esse desejo, né, sentir essa vontade de estar se colocando à disposição do Senhor, servindo e adorando de acordo com a vontade dele. Dando seguimento, né, o que a gente vem falando aqui, e eu quero lhe encorajar, né, se você ainda não fez seus comentários, se gostaria, manda pra gente aí seus comentários a respeito do que nós estamos falando aqui. Sempre é muito bom ter aí a participação dos irmãos. Quero falar um pouquinho sobre o resultado. O que nós temos como resultado dessa imutabilidade de Deus, né? O que a gente pode esperar como resultado? Então, essa verdade fornece, né, estabilidade para nós, né, em um mundo tão inconstante, né, em mutação constante. A gente encontra nessa verdade, nessa imutabilidade de Deus, a estabilidade que nós precisamos para viver, né? E às vezes para viver, né, a vida que nós gostaríamos de viver, né, mesmo. A gente poderia até pensar, né, a gente poderia até pensar, inclusive, né, pensar que a vida abundante, né, a vida abundante que a gente vê Jesus prometendo, né, ela consiste, né, da nossa confiança nesse Deus imutável. Então, se você, meu irmão, minha irmã, de repente, a vida abundante que Jesus prometeu, eu vou correr atrás de trabalho, eu vou conquistar muitas coisas, eu vou, sabe, entesourar, eu vou isso, eu vou aquilo. Então, eu penso que a gente deixa de ser contemplado por essa vida abundante que Jesus nos dá. A vida abundante, ela começa na estabilidade dos nossos próprios pensamentos, né? Nossa paz interior, né? A gente não precisa de coisas para ser feliz, por exemplo, né? Precisa abrir mão de coisas, às vezes, porque aquelas coisas mais tiram a nossa paz. Eu conheci um senhor na faixa de 65 anos, por aí, e conversando a respeito dos projetos que ele tinha, que ele tem, né? Ele tem um projeto de abrir uma empresa de fornecimento de água mineral a nível nacional, porque ele tem já o poço, né, com 130 metros, que tem uma vazão maravilhosa, né? E ele pensando sobre isso, só que para ele fazer isso aí, ele precisa fazer um investimento na casa de 10 milhões, né? 10 milhões. E aí, na idade que ele está, né? Eu estava juntamente com outra pessoa, conversando com ele, e a gente chegou à mesma conclusão. Se ele já tem
uma vida, né, tranquila com a esposa dele, ter o canto dele e tudo, por que não procurar uma coisa mais simples, fazer uma horta, simplificar a vida para viver, né? Não, ele queria, a ideia dele é investir aí milhões, e aí você pensa, uma pessoa na idade dessa já tem uma deficiência por conta de acidente de trânsito, né, que já impossibilita um pouco a sua movimentação, e essa pessoa vai se encher de preocupação mais ainda e tudo, mas ele quer fazer. Aí eu pego 65 anos, vamos dizer que tinha mais 35 anos de vida, daqui a pouco ele vai se tornar impossibilitado de gerir esse negócio. E quem vai tocar isso, gente? Só dor de cabeça, né? Então é muito dinheiro, é muita coisa, mas e a felicidade, e a vida abundante fica onde? Então, é preferível que a gente tenha uma vida tranquila, uma vida de paz, né? Do que ter coisas e não ter essa paz e não ter essa tranquilidade. Então a gente percebe em muitos casos pessoas que correm atrás das conquistas materiais, elas não valorizam tanto o bem maior que se tem, que são pessoas, né? São pessoas, né? Então a gente corre tanto, gasta tanto tempo correndo atrás da prosperidade, das coisas materiais, que quando a gente para, é só para gastar o que a gente ganhou para cuidar da saúde. Então pensa sobre isso e pensa em viver uma vida abundante na presença de Deus, porque Ele garante isso para nós. Então, se nós ganhássemos o mundo inteiro e as coisas do mundo inteiro, ainda assim não seria suficiente para pagar o preço por a nossa alma. Então Deus quer, olha, cuida de você, cuida da sua alma, ame a sua família, cuide dos seus familiares, né? Tenha tempo para dar atenção para eles, é isso que importa, gente. No final das contas, essa ilusão toda que o mundo nos desafia a abraçar não vale nada. Entende? Porque você corre, ganha muito dinheiro, mas não é feliz. Por quê? Porque essas coisas não te dão estabilidade. O que nos dá estabilidade é a nossa confiança em Deus. Por quê? Porque nós sabemos que Deus, Ele não muda. Então, que você possa ter essa confiança em Deus. Então, observe as implicações dessa característica divina. Por exemplo, sua imutabilidade garantiu a preservação de Israel mesmo no meio de um lamaçal que eles se envolveram, né? Deus disse, não, porque eu sou Deus, eu não vou destruir vocês. Garante também, meus irmãos, o bem em todas as bênçãos que a gente pode receber. Então, todas as bênçãos que a gente recebe na vida, todas as coisas boas, né? Como diz, toda a boa dádiva, todo dom perfeito, tudo vem de onde? De Deus. Então, nós temos essa garantia, essa certeza de que essas coisas nos alcançarão. A nossa confiança nessa característica divina garante a previsão, né, de suas santas reações em todas as situações. Então, Deus vai estar operando, independente da situação, Deus vai estar operando a nosso favor. E eu sempre que eu olho para esse tipo de afirmativa, eu penso nos amigos de Daniel, né? Sedraque, Mesaque, Abednego, que foram colocados ali à prova, né? Prova extrema. Mas por que não lembrar também de Apocalipse 2, versículo 10, que Deus vai dizer para aquelas pessoas, olha, vocês vão ser colocados à prova por 10 dias, ser fiel até a morte, e eu vos darei a coroa da vida. O que dizer disso? Né? O que dizer, né, de Estevão, aquele Marte, que diante dos seus acusadores, diante das mentiras, diante de todo o ódio, ele olha para o céu e vê Jesus em pé do lado de Deus. E ele vai dizer, ó Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. Gente, isso é nobre demais, é nobre demais. Então, essa certeza da imutabilidade de Deus, essa confiança, garante que Ele cumprirá as suas promessas. Deus vai cumprir. A maior das promessas que nós temos de Deus, e a principal, é que Ele vai mandar Jesus. Jesus vai voltar e nós vamos viver eternamente com Ele. Então Deus não muda e Ele vai honrar e Ele vai nos mandar, Ele vai providenciar para que a gente volte para casa e volte em segurança. Amém? Glória a Deus.
Nossa irmã Lucidalva, bom dia. Esses dias eu estava lendo Eclesiastes, capítulo 2, versículo 22, fala sobre o que o irmão acabou de falar. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, o que nós precisamos fazer? O que a gente precisa é, de fato, se apegar, né, com esse Deus que promete, que cumpre, que garante, que não muda, né? Estarmos apegados com esse Deus o tempo todo. Às vezes a gente fica vacilando, né, para um lado, para o outro, a nível pessoal, né, a nível coletivo, às vezes a nível como igreja, né, a igreja fica oscilando, né, também. Então a gente precisa ter assim os pés bem firmados na rocha que é Jesus, na sua palavra. Para concluirmos hoje, é um conforto saber que nosso Deus é onipotente, onipresente e onisciente, é imutável em caráter, vontade e habilidade. Então a gente tem, olha, um consolo, um conforto tão grande em saber dessas coisas, mas tomar posse disso é também colocar nossa confiança nesse Deus, gente, desse Deus. Então isso nos ajuda a ficar firme, que expressão eu poderia dizer, né? Nos ajuda a ficar quieto, né? Porque o contrário disso é inquieto. Inquieto para correr atrás de coisas, de sei lá, tantas outras coisas que no final só vai nos promover inquietação, né? Os inquietos sempre vão encontrar inquietação pela frente. Então fica quieto, né? Deixa Deus trabalhar. Confia, espera, porque Ele não muda e Ele não deixa de cumprir as suas promessas, né? A imutabilidade de Deus é uma âncora para nossas almas em meio a um mundo turbulento, né, que nós vivemos. Então a gente vive em um mundo que é uma oscilação muito grande, né? Quem pensa em ter paz nesse mundo? Pessoas que têm grandes quantidades de dinheiro ou investimentos pesados, né? Acorda de manhã e já tem que estar pensando na bolsa, né? Como é que está a bolsa hoje? Como é que está a taxa Selic amanhã? E aí, como é que está o juro? Olha, é tanta preocupação. E sem contar que essas coisas, elas podem, assim, num piscar de olho, desaparecer, né? Desaparecer. São tantos riscos que a pessoa corre. Mas aquele que está em Cristo está tranquilo, porque com Cristo não tem turbulência. Ainda que apareça alguma, nós estamos seguros para seguir adiante. Então, assuma Cristo, né, como a âncora da sua alma, né, e deixa Deus trabalhar. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, muito bom estar com os irmãos nessa manhã. Eu espero mesmo em Deus, né, poder ter contribuído, né, para que você esteja mais e mais aí animado, fortalecido e encorajado aí na presença do Senhor, e que você continue, né, continue com esse apego, continue com esse desejo, com essa sinceridade, né, continue apegado aí com as coisas de Deus, e que você cresça cada vez mais nessa graça maravilhosa que Deus ele concedeu para todos nós, né? Coisa boa demais. Amém, amém, é verdade, né? A palavra de Deus é algo que de fato, né, faz toda a diferença em nossas vidas, né? Eu só quero agradecer a Deus e aos irmãos, né, por esse privilégio que nós temos de poder compartilhar essa graça maravilhosa. Para vocês que estão acompanhando pelo TikTok, né, que vocês possam nos ajudar a crescer o canal aí, se inscrevendo, né, curtindo, compartilhando. Para os irmãos que estão aí também no nosso canal no YouTube, igualmente. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Vamos ajudar esse canal a crescer, meus amados.
É o canal que a gente tem aí para estar semeando a palavra de Deus. E como é bom, né, ter esse espaço, né? E acima de tudo, né, termos a participação e as contribuições dos irmãos para fazer com que a palavra de Deus ela possa chegar mais longe, Eu só tenho que agradecer a todos vocês. Amanhã a gente volta aqui ao programa trazendo mais da palavra de Deus, trazendo mais esse momento de edificação, trazendo mais esse momento de comunhão. E eu convido você para estarmos juntos amanhã a partir das 9 da manhã com o programa Abra a Sua Bíblia aqui pela nossa web rádio Semear. Que Deus abençoe. Estou me despedindo aqui dos meus amados do TikTok, né? Encerrando primeiro aqui pelo TikTok, né? Que Deus abençoe a vida de vocês e ajude a continuarem sempre firme. Irmão Severo, deixa eu encerrar aqui pelo TikTok. Um abraço, meus amados. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, né? Vamos em frente, então. Irmão Severo, tchau, que Deus hoje e sempre. Uma boa semana abençoada. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus, né? Que Deus nos ajude aí nessa boa caminhada, né? A estarmos glorificando, exaltando e bendizendo o seu santo nome, né? Só Deus é digno, né, de receber de nós todas essas coisas, né? Então, meus amados, peço a oração dos irmãos, né, pela nossa vida, pela nossa saúde, por esse trabalho, pela nossa perseverança, pelos projetos que estão aí para serem elaborados, né? Próximo ano nós temos aí algumas ideias novas para colocar em prática, que tudo isso seja colocado diante do Senhor e que Ele esteja direcionando da melhor forma possível. Até amanhã, se Deus quiser. Amém, Sebastião. Que Deus abençoe. Um abraço, Josué. Daqui a pouco a gente pode conversar, tá bom? Deus abençoe, filho. Fica com Deus e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Estou olhando para um trabalho que fala sobre história. Acho curioso como o conceito de mudança da criação tenta implantar o do Criador. É verdade. Deus nos abençoe e ajude a entender essa permanência de amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, né? Um abraço a todos. Voltaremos amanhã, se assim o Senhor nos permitir.